pessoal do quinto ano, agora vamos iniciar as atividades conceituais de matemática do PET Municipal. A matemática é uma ciência muito incrível, que possui linguagem própria, por isso é muito importante aprendermos as regras e símbolos que esta linguagem nos apresenta. Cada símbolo, cada vírgula tem sua interpretação, por isso é importante que sempre leiamos com muita atenção as atividades propostas, situações, problemas ou ideias. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreender e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, na matemática buscamos como chegamos à resposta. Por isso é muito importante que sempre registrem as operações que fizeram para responder o problema. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à aula do componente curricular de matemática. O ano de escolaridade, quinto ano do ensino fundamental. O PET é o volume 4 de 2021 para a rede municipal. Volume 2 de 2021 para a rede do estado. Nossa escola é a Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas, a Zecão. Turma! Quinto ano A2 do turno matutino. Sem esquecer que estudante é cada um de vocês, hein? Lembrando, pessoal, que como a semana que vem vai ser semana avaliativa, vamos essa semana fazer as atividades da semana 5 e semana 6 do nosso PET, o Programa de Estudos Tutorados. A semana 5 de matemática, ela aborda as atividades da unidade temática Grandezas e Medidas, objeto de conhecimento, medidas de comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, utilização de unidades convencionais e relações entre as unidades de medidas mais usuais. Habilidades envolvidas: resolver problemas envolvendo medidas das grandezas de comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo às transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. Conteúdos relacionados: relação de proporção em quantidade de substâncias contidas em outras e comparação de unidades de medidas de mesma grandeza. Interdisciplinaridade: língua portuguesa. Não se esqueça que o problema da matemática é sempre o português. Leitura e interpretação é muito fundamental, principalmente na resolução de situações, problemas. Tema: medidas de massa. Estudante, nessa semana você vai retomar, digamos de novo, retomar para aprender e aprofundar seus conhecimentos com mais exatidão sobre medidas de massa que utilizamos diariamente. Faça os exercícios com muita atenção. Essa é outra atividade que nós já abordamos em temas anteriores. E relembrando, unidade de medida de massa é aquela unidade que registra o peso. Nós trabalhamos com quilos, gramas e gostaria de lembrar vocês, olha, lembra a diferença de o grama, que é a unidade de medidas de massa, e a grama, que é o alimento do cavalo, o capim, tá? Então, o grama é a unidade de medida de massa, ou seja, o quilo dividido 1000 vezes. 1 grama é uma unidade de medida de massa, perfeito? A menor unidade de medida de massa do quilo, mais usual. Existem outras unidades de medida de massa que nós não vamos usar aqui, certo? Na aula do PET anterior, quando nós tratamos essa unidade de medida de massa, o professor explicou para vocês que as medidas de massas surgem para auxiliar a pesagem de objetos no dia a dia. Atualmente, é bastante comum fazer-se a compra de objetos que são vendidos de acordo com o seu peso, como verduras, carnes, arroz, legumes e algumas outras coisas, certo? Muitas vezes vendidos por quilo. Atenção, mas tem a alface eu compro por maço. Muito bem, existem alguns, não falei todos, certo? Presta bastante atenção nisso. Pelo sistema internacional, como principal unidade de medida, temos o grama. Lembra que
A grama é o capim. A unidade de medida é o grama. Representado pela letra G. Seus múltiplos é o quilograma, kg, que são 1000 unidades de grama. Hectograma, que é pouquíssimo utilizado, representado pelo Hg. Decagrama, representado pelo Dag, que também nós não vamos utilizar, tá certo? São os múltiplos do grama, esse. Nós não vamos utilizar, o professor já mostrou essa linha para vocês. O mais importante que a gente precisa se lembrar são os múltiplos quilo e miligrama. O quilograma, que são 1000 unidades de grama, e o miligrama, que é o grama dividido em 1000 vezes, o mg. Outros submúltiplos que a gente precisa conhecer, que não vai utilizar, mas é interessante que você conheça, é o decigrama, representado pela sigla DG, e o centigrama, representado pela sigla CG. Certinho, pessoal? Mas por que o professor está falando que esses submúltiplos que a gente conhece não vai ser muito usual? Bom, por serem medidas muito pequenas e específicas, tanto os múltiplos quanto os submúltiplos são de uso em situações bem distintas, certo? O que nós fazemos no nosso dia a dia de uso são os múltiplos e os submúltiplos do grama mais precisos e arredondados, que são o quilograma, o grama e o miligrama. As outras você vai entrar em contato apenas em situações de laboratório ou em grandes negociações. Por isso, para a nossa alfabetização de base, nós usamos o grama, o quilograma e a miligrama. Existem também as unidades de medidas utilizadas em transações específicas, como a arroba para venda de carne e de carne em grande escala, quando você fala de o animal completo, quando você vai falar do boi completo, quantas arrobas esse boi tem? E o quilate, quando você vai falar de pedras preciosas, e o toneladas, quando você vai falar em grandes quantidades de grãos, por exemplo, tá certo? Essas unidades específicas, que também são usadas em situações específicas, vocês vão aprender mais adiante. Vamos focar agora na base, o quilo, o grama e o miligrama, beleza? Eu voltarei.